Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje aqui a gente está aproveitando que Porto Alegre está borbulhando de players aqui, né? Está acontecendo a South Summit em Porto Alegre. Então a gente aproveita de rever velhos amigos, grandes parceiros que estão nos visitando aqui. E daí a gente rouba eles um pouquinho, traz para o ar-condicionado, né, Cris? Traz para o ar-condicionado, trata bem, dá uma aguinha, um cafezinho. Aproveita que a South é praticamente no nosso pátio, né? Exato. E daí a gente já aproveita e grava um podcast, né? Claro, né? A gente não pode perder a oportunidade de falar mais um pouco, né? Exatamente. Quem que está com a gente hoje aqui, Cris? Lion, antes da gente revelar quem está aqui conosco hoje, tem um recado dos nossos patrocinadores. Então, vamos primeiro a que a gente tem que também, né? Pagar a conta. Eu não estou acostumado com isso ainda. É novo, mas já temos patrocinadores que estão nos acompanhando a diversos episódios, como o Asas, que traz, então, como recado, leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar. E sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S, e escolha a conta digital completa para empresas. Também temos aqui como patrocinador o TaskLaw, que também mandou um recado aqui para quem está nos acompanhando. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o TaskLaw você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse TaskLaw e melhore a eficiência do seu departamento jurídico. Dado o recado, então, aqui dos nossos patrocinadores, chegou a hora de revelar quem está aqui conosco. Como o Lain já disse, é um velho amigo e participou lá dos primeiros episódios, depois outros pelo meio do caminho. Exato. Então, acompanha a gente há bastante tempo. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui de novo. É sempre um prazer bater esse papo com vocês e, enfim, espero que seja convidado para muitos outros ainda. Boa, Brunão. Brunão, para quem não conhece, a gente se conhece há muitos anos já, né, Bruno? Vai fazer uns 12 anos por aí. Mas o Bruno hoje está na Astela, que é uma das gestoras de investimentos mais reconhecidas e não vou dizer tradicionais, mas né, reconhecidamente pelo mercado, assim, né? E a gente aproveitou, né, Bruno? A gente estava conversando em off ali, para a gente tentar fazer, no nosso bate-papo hoje, uma revisitação, assim, sobre como foram os últimos anos de VC e quais são as expectativas que a gente tem agora para 2024, né? Acho que a South Summit está reunindo bastante gente do mercado de Venture Capital e certamente esse deve ser um dos papos que está rolando nos corredores da South Summit, né? Então, Bruno, acho que para a gente começar assim, daí a tua visão mesmo como Bruno, né? Não institucionalmente como a Astela, mas a tua visão, cara. A gente passou por um boom ali em 2021 muito forte, né? A gente estava conversando. E 2022 e 2023 foram anos um pouco mais sensíveis, assim, né? O que tu acha, assim, por que tu acha que a gente passou por um 2023 tão sensível, assim, para o mercado de Venture Capital? E qual que é a tua expectativa agora, ou como tu está vendo a reação do mercado agora no início de 2024? Boa. Então, acho que a gente já falou bastante, inclusive, acho que em um dos episódios que eu participei, a gente discutiu um pouco do que estava acontecendo naquele momento em 2022, que foi, na verdade, uma consequência daquele período de taxas de juros baixas, mundo afora, inclusive aqui no Brasil, pós-pandemia, e aí o capital buscando formas de ter retorno e a gente teve aí um movimento muito agressivo de novo dinheiro indo para classes de ativo aí mais arriscadas e com maior retorno, como por exemplo Venture Capital e também Private Equity mesmo, e aí a gente viu isso em todos os estágios. E aí a gente teve um boom no mundo inteiro. Então, se a gente olhar, né, a foto Latinoamérica, Brasil ou mesmo Estados Unidos, o retrato, a forma da curva é muito parecida. Sim. Ou seja, em 2020, 2021, a gente teve um crescimento muito acima da mediana histórica em termos de valuations e de capital, né? E, na verdade, como esse é um negócio onde
a gente ainda não sabe o valor futuro, ele é um negócio muito mais de precificação do que de valuation, né? Então, Boa. Esse é um conceito legal da gente falar daqui a pouco. Exato, exato. Então, os valuations, eles acompanham muito eles acompanham muito a oferta de capital, ou seja, tem muito capital para poucas companhias, é natural que o preço dessas companhias vai subir. E também acompanha o mercado público, né? Porque, querendo ou não, essas empresas a gente espera, pelo menos isso é muito mais comum nos Estados Unidos do que na América Latina, por enquanto, mas a gente espera que algumas dessas empresas se tornem empresas listadas. E então o final dessa jornada, dessa cadeia de venture capital é o mercado listado, é o mercado público, né? Então, querendo ou não, especialmente mais no late stage, a gente vê que os valuations eles acompanham muito as empresas listadas. E a gente teve toda essa super expansão, e aí depois com a subida da taxa de juros, né? Por conta da inflação, né? Porque a gente teve um movimento, né, exagerado, né, de queda de juros durante a pandemia para estimular o consumo. Sim. E não fazer as economias quebrarem, mas a conta chegou por forma de inflação e aí teve que subir o juro rápido, enfim, isso a gente já falou bastante, já está bem compreendido o que aconteceu, mas aí também a velocidade que o capital secou foi muito rápido também, né? Então, porque aí ficou mais difícil de justificar investimentos de alto risco, né? Então, acabou que o dinheiro secou muito rapidamente e também secou o mercado dos IPOs, né? Então, ficou muito difícil a gente via as empresas públicas, né, tendo anos ruins ali, perdendo muito valor de mercado em 2022. Sim. Especialmente. E aí isso apareceu, né? Acabou que aquelas empresas que captaram muito dinheiro no late stage, elas não viam um caminho de saída, e aí isso começa a impactar toda essa cadeia, né? Porque se não tem liquidez, ou se a liquidez não está garantida, ou se não se sabe o preço de qual vai ser essa liquidez no final do processo, seja por meio de um IPO ou de um M&A, toda a cadeia fica desabastecida de capital. Então, enfim, resumindo aqui um pouquinho do que tem acontecido. E aí, se a gente olhar o formato da curva, teve esse super boom e aí uma retração que volta a patamares parecidos com 2018. Tá? Então, em termos de múltiplos, de tamanho de rodadas, ou mesmo de volume total de dinheiro. Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente vê agora, principalmente o mercado americano tentando... É uma novidade para o americano tentar controlar a inflação, né? É um mercado talvez um mercado mais estável, assim, que a gente tenha no mundo, assim, durante tanto tempo, né? Uma estabilidade muito grande econômica durante tanto tempo. O Japão também é estável, mas o Japão já não tem mais tanto crescimento, assim. Eles têm lá um problema de deflação, que é outro assunto bem interessante de a gente falar, né? Mas eles estão lutando bastante com isso e a gente começa a perceber um pouco os resultados no início, né, no final de 2023, início de 2024, né? A minha percepção aqui, daí nada de percepção econômica, mas muito mais uma percepção mercadológica, é que a gente teve uma oportunidade de mercado ali de quem já estava bem estruturado, quem tinha uma estrutura de focar em caixa, né, acumular caixa ao longo dos anos e não só numa queima de caixa para fazer growth pelo growth, não um growth com economics muito bem definidos, tiveram bastante oportunidade de conseguir fazer aquisição de empresas por preços de promoção, assim, né? Então, a minha visão foi que o mercado de M&A aumentou bastante durante 2023 e agora 2024 também continua bem aquecido. Eu pergunto assim, Bruno, agora nesse início de 2024, tu tem percebido que as medidas que a gente está tendo, não a gente, né, players individuais, mas assim, mercadologicamente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né, aumentando ali as taxas de juros de novo, tu tem visto alguma influência no investidor institucional, que é o cara que sustenta o Venture Capital, em sentir mais apetite novamente pelo Venture Capital? Boa.
Acho que uma série de coisas, né? Acho que essa pergunta dá para quebrar em várias partes essa resposta. Mas acho que tem assim, né? Tem os fundos, eles os fundos também captaram muito dinheiro naquela época. Sim. Né? Em 2020, 2021. E aí eles também teve essa pressão para alocar esse dinheiro. Uhum. E ainda tem muito dinheiro, né, que se chama dry powder, né? Ainda tem muita pólvora pronta para ser colocada para trabalhar nesses fundos que captaram muito dinheiro. E realmente aconteceu esse efeito, né, de quando, né, depois em 2022, que começou o ajuste, as empresas tiveram que se reajustar, né? Aquelas que estavam mais no início da jornada, estava difícil, né? Elas captaram valuations muito, muito altos. Esticado, né? Exato. E aí ficava o trabalho que tinha que ser feito para chegar na próxima rodada, levando em consideração que, por exemplo, a empresa captou no múltiplo de 10 vezes receita. Digamos, agora o mercado está pagando 6 ou 5. Então ela tem que, né, ela tem que dobrar para manter o valuation. Né? Então começa a ficar complicado, né? Então então a gente viu muitas empresas reajustando a sua estrutura de custos, né, para conseguir, e aí por isso que a gente teve os layoffs, né? A gente teve aí, acho que no Brasil, se não me engano, mais de 100 mil pessoas demitidas nesse mercado mais de tecnologia, startups, scale-ups, e muito por causa disso, né? As empresas tendo que captaram muito dinheiro, colocaram esse dinheiro para trabalhar, estavam numa trilha muito acelerada de crescimento, mas não necessariamente, como você falou, não necessariamente nessa... olhando para unit economics, né? Então, para margem ou qualquer coisa assim, mas sim, putz, eu preciso crescer muito rápido, porque o mercado estava pagando muito por crescimento. Sim. E aí tiveram que ajustar, então 2022 e 2023 foram anos de ajuste, e as empresas que conseguiram... Então a gente teve uma série de movimentos, né? Aquelas que não conseguiram ajustar, né? Elas, no early stage, elas ou fecharam, ou foram vendidas. Né? Eu acho que por isso que teve um aumento do M&A. Né? Então, 2022 foi ajuste, tentativa de sobrevivência. 2023 elas começaram a... ou elas sobreviveram e estão, né, entraram no modo break-even. Então, a gente viu muitas empresas nesse modo. Né? Então, captou dinheiro lá atrás, acabou o dinheiro. E aí, ao invés de captar, a empresa decidiu seguir um caminho mais bootstrapped até ver o que vai acontecer. Sim. Isso a gente viu muitas empresas. Ou então a empresa realmente não conseguiu captar uma rodada e decidiu ir para um caminho de M&A, né? No late stage a coisa é até pior, né? Porque acabou que não, esse mercado de IPOs não acontecendo, né? A próxima rodada não está garantida. Ruim, né? Um momento ruim de fazer essa então, no late stage, a maior parte das empresas foi obrigada a ir para um caminho de break-even. Né? Então, a gente viu muito isso, inclusive no nosso portfólio. A gente teve empresas que decidiram, né? Mesmo late stage, decidiram tomar a decisão de ir para esse caminho de break-even, né? Não por necessariamente... Né, tem dificuldade de captar, mas porque te dá opcionalidades estratégicas, né? Então, que foi o caso da OMIE. Mas aí falando sobre apetite, né, de 2024, eu acho que está melhorando o apetite. Eu acho que assim, acho que em 2023 os fundos estavam ainda entendendo, olhando muito para dentro do seu portfólio, porque, querendo ou não, a gente como fundo, a gente está investindo, mas a gente também tem muitas empresas ativas. Sim. Então, que a gente tem que cuidar. Então, a gente ao mesmo tempo é buy side, mas ao mesmo tempo eu brinco que a gente ao mesmo tempo é sell side das nossas empresas. Sim. Então, a gente vive um pouco dos dois lados. A gente tem empresas no nosso portfólio que justamente passaram por esse... né, foram vítimas, digamos assim, desse processo de captar muito dinheiro, porque era o que estava na mesa, e aí ser um pouco ter que se adaptar a esse novo momento, ter que demitir, ter que ajustar a rota de crescimento e tudo mais. Então a gente viveu isso no nosso portfólio, todos os fundos viveram, e ao mesmo tempo a gente vê, a gente também está olhando para o mercado como compradores, né, e investidores de novas empresas. A gente vê um momento ótimo de investir, porque acho que né, os preços, né, voltaram a estarem ajustados. Ainda existe uma questão, né, para quem a gente investe no early stage, então a gente não pensa muito no IPO, nesse late stage, né?
Mas olhando para a gente, para o que a gente valoriza, a gente vê que os múltiplos eles estão mais adequados para um momento de investimento. E isso é bom para o empreendedor, né? Muita gente... isso é bom para o empreendedor também, né? Porque é muito ruim. A gente fala que é muito... Se a empresa capta num valuation muito alto, a barra da próxima rodada fica muito mais alta. A empresa tem que executar, né? E geralmente, ao captar com valuations mais altos, os investidores exigem termos e condições mais duros também. Sem dúvida. Então, liquidation preference, enfim, vetos e diversas outras, né, que você sabe muito bem. Perfeito. Diversos outros direitos para garantir, enfim, minimizar um pouco o risco desse valuation alto. Então, captar em valuations altos pode ser bom, né? Putz, eu tô multiplicando aqui o meu patrimônio, né? Porque os founders aí estão muito no game do equity, mas ao mesmo tempo também, se alguma coisa der errado, isso pode ter um backfire péssimo ali, aí tem que fazer algum tipo de reestruturação societária, ou a empresa realmente correr risco de fechar. Tem um grande amigo nosso aqui, né, Bruno, que é o Zé da Catarina Capital, que ele tem uma frase que é bem famosa, que ele fala que negociações de contrato de investimento são vasos comunicantes, né? Então, se tu tem valuation muito alto, obviamente o investidor ele vai aumentar a pressão em alguma outra parte da negociação, como liquidation preference, né? E para quem não sabe o que é liquidation preference, daí Bruno me corrige aqui que tu é o cara de mercado, mas liquidation preference basicamente é um formato que o investidor tem de múltiplos que ele precisa ter frente ao investimento que ele pôs. Então, ele até não se importa tanto com o valuation que está sendo aplicado, desde que ele tenha um retorno mínimo sobre o investimento que ele fez. Então, se ele tem um liquidation preference 2 vezes, se ele investiu 1 milhão, ele tem que receber 2 milhões lá na frente, ao mínimo, independentemente de quanto foi a avaliação da companhia. Hoje, com essa, vamos dizer assim, com precificações, que acho que esse é um ponto legal de a gente falar a diferença de valuation para precificação, com precificações mais justas, assim, tu tem visto que o mercado também tem se adaptado com esses outros mecanismos de retorno sobre investimento? Ou não? A gente está mantendo um padrão mais alto ainda porque a gente está analisando o mercado ou não? Eu entendo que o mercado ele já está dando uma aliviada um pouco mais sobre liquidation preference, sobre outros pontos relacionados como direitos de veto, assim, dando um pouquinho mais de liberdade com valuation mais baixo ou está a mesma coisa? Boa. Acho que isso é engraçado, né? Que se a gente olha o hype ali mais alto de 2021, como tinha mais competição por capital, a gente também teve, não necessariamente todas as transações aumentaram o liquidation preference, por exemplo. Porque aquela coisa, né? A gente teve fundos muito grandes aí que foram muito agressivos. A Tiger, né? Enfim, que foi famoso por fazer um term sheet de $100 milhões em alguns dias, né? E aí sempre num valuation acima dos competidores e com liquidation preference de uma vez, né? Enfim. Então, e aí, claro, que era uma dinâmica muito competitiva do late stage, né? Porque o mercado de IPO estava muito hot, enfim, foi acho que uma condição especial. Mas a gente viu muito aumentar o número de digamos, termos estruturados ou operações mais estruturadas, seja com algum tipo de earn-out ou mesmo de liquidation preference mais altos agora em 2022 e 2023. O que aconteceu? Né? As empresas elas chegavam com valuation... na última rodada foi feito um valuation muito alto. A empresa chegava para captar e aí o novo investidor ele olhava aquele valuation e ele dizia, putz, a empresa não vale isso. Sim. E aí ficava aquela discussão, né, de ou a gente faz um down round, né, e aí é um processo traumático, todo mundo vai ter que ser diluído e tudo mais, e isso marca a companhia para baixo, né, isso também tem um efeito super psicológico negativo em todo mundo que tem stock options naquela empresa, você tem que reajustar o preço das opções, enfim, traz um trauma ali para a galera envolvida, né? Exato, então traz um trauma, e aí o investidor novo ele diz, mesmo que você cresceu, você não vale esse valuation da última rodada. Então, eu até faço nesse preço, te
faz uma rodada flat, que é exatamente no mesmo preço da última rodada, mas eu quero um liquidation preference maior. Então, isso aconteceu muito. Se a gente olhar os números, a carta divulga esses números do percentual de rodadas que tem liquidation preference acima de 1. E aumentou muito em 2022 e 2023. Eu acredito que isso vai voltar para uma normalidade, mas eu acho que é basicamente mais próximo, né? Boa parte dos deals tem um liquidation preference entre 1 e 1,5, sei lá. Que eu acho que esse é um range geralmente mais tradicional aqui, tá? Sim. Eu acho que um liquidation preference acima disso, eu acho que começa a ser mais corda no pescoço do empreendedor, né? E mais ao mesmo tempo algum nível de preferência, acho que é uma coisa super saudável também para o investidor, né? Para ter um alinhamento ali, algum tipo de alinhamento de interesse, de que, putz, eu estou colocando esse dinheiro, mas eu quero pelo menos tirar uma vez o meu capital para recuperar o principal antes de né, enfim, de qualquer outro, né, outro investidor ou Sim. mesmo os empreendedores. Então é uma maneira de estruturar e garantir esse retorno preferencial, mas assim, liquidation preference só funciona em caso de estresse, tá? Então Sim. a gente fala muito isso lá nas telas, né? Tipo, não adianta discutir muito liquidation preference, é importante, mas ele é muito né, acaba sendo muito utilizado naquelas empresas que não dão certo, né? Que a gente sabe que sempre a gente fala, né, muito que, né, quando a gente faz um investimento, a empresa pode cair em 3 grandes buckets aqui. A gente tem aí 30%, 40% das empresas que vão fechar ou que vão retornar menos do que uma vez o capital. E aí para essas empresas o liquidation preference muitas vezes é negociado, porque a empresa ela vai ser vendida a menos de uma vez o investimento. Então a gente é muito a gente é muito aberto a flexibilizar o liquidation preference, né, para que a gente garantir que saia uma negociação, que a empresa encontre uma casa e seja, né, que os founders consigam sair com algum dinheiro e, mais importante, não sair com dívidas, né? Sim. Né? Então a gente super acomoda esses casos de estresse e realmente de empresas que não vão dar certo, que é do nosso negócio, é da natureza do nosso negócio. A gente sabe que os números no Brasil falam em 40%, a gente na tela a gente está mais perto de 20% a 30%, mas enfim, a gente tem um percentual de empresas que vão fechar. A gente tem aqui um percentual de empresas que vão ser os outliers, né, que aí são 10%, 15% das empresas que vão retornar muitas vezes o capital aqui, enfim, sim, mais do que 5 vezes o capital. E a gente tem aqui o que a gente chama de mass middle, né? Que são aquelas empresas que a gente tem um retorno positivo, mas que não foi um estouro, né? Não foi o estouro, não foi os fund returners que a gente chama, né? Mas eles são mega importantes para, né, o ecossistema, eles são muito importantes para o mercado de venture capital. E nesses casos é que o liquidation preference ele realmente faz a diferença, né? Porque a empresa está sendo vendida por um valor significativo, né, sei lá, 50 milhões de reais, 60 milhões de reais, que é o grosso das transações no Brasil. Isso. Né? Vocês que trabalham com isso, né? O pessoal tem muito essa mentalidade que M&A é só para empresa gigantesca e para o mercado de tecnologia, né? Quando a gente vai falar indústria, é outras cifras, assim, né? Mas para o mercado de tecnologia, o grosso, assim, número de transações é ali entre 30 a 100 milhões. Esse é o grosso, assim, né? Acima disso, a gente já está falando em operações bem mais raras de acontecer hoje dentro do mercado, né? E a gente vê a galera que já tem ali vamos dizer assim, um valuation de 30, 40 milhões, começar a fazer, que isso é uma novidade que eu tenho percebido, principalmente de 2023 para cá, segundo semestre de 2023 para cá, startups assim, com esse valuation, 30, 40 milhões, que são geradoras de caixa, têm a casa arrumadinha, não estão pensando em fazer um exit ainda, mas identificaram uma oportunidade muito legal de começar a agregar portfólio ou consolidar parte do mercado, fazendo aquisições de outras startups de 10 milhões, 12 milhões, que são pequenas, que muitas vezes um mercado mais tradicional de M&A não tem interesse, mas para ele tem interesse. Pô, eu consigo aqui, adicionando 10 milhões aqui dentro do meu valuation, com um produto mais legal, com um market share mais legal, o meu valuation já de 30, 40 milhões já passa para 60, 70 milhões. Então esse é um mercado interessante que eu tenho visto. Tem acontecido bastante no teu portfólio, assim, tu tem visto isso também, Bruno?
No nosso portfólio não aconteceu tanto, mas a gente tem visto sim algum desses movimentos, né, de empresas. A gente viu muita consolidação, né, nesses anos de ajuste, porque né, aquelas empresas que captaram muito dinheiro, conseguiram manter esse caixa e manter a sua operação no break-even ou gerando caixa, elas acabaram absorvendo aquelas que não conseguiram. Então, a gente viu muitos mercados que tinham 3, 4 players, às vezes todos muito bem capitalizados, e aí depois, né, depois do ajuste sobraram só 2. Então, assim, e as outras empresas acabaram sendo absorvidas. Então, a gente viu muitas consolidações, sejam consolidações entre concorrentes ou empresas menorzinhas que foram absorvidas por players maiores, por uma questão de base. Isso aconteceu aqui tanto no portfólio da Astela, quanto no portfólio da casa que eu estava anteriormente. A gente teve 2 casos de empresas que foram absorvidas por, né, uma por um unicórnio e a outra por uma empresa competidora que teve mais sucesso nesse crescimento e na trilha de fundraising. Esse é um exemplo legal, né, Cris, que até... Só para o pessoal entender, hoje é dia 20 de março e saiu ontem a notícia, agora já é notícia velha quando sair, mas saiu ontem a comunicação que o Asas, que é uma startup, uma fintech super tradicional, né, nosso parceiro aqui no podcast, fez aquisição também de uma outra fintech de gestão de né, contas a receber, né, para a parte de mercado de corporates, assim. E, pô, é legal, né, cara? A gente está começando a ver outras startups começar a adquirir. A própria Magazord também de Santa Catarina, fazendo aquisição agora da BW Commerce aqui do Rio Grande do Sul. Então, tu vê essas startups que conseguiram sobreviver muito bem, que são geradoras de caixa, que estão muito bem posicionadas dentro do mercado, começando a ver outras oportunidades de adquirir outras startups que não estão no mesmo patamar que elas, para fazer aquisição de portfólio ou muitas vezes consolidação de mercado. Né? Exato, justamente o que eu ia falar, para conseguir, né, se posicionar com mais espaço no mercado ou para agregar também o seu portfólio, também trazer, às vezes eram alguma coisa que a empresa necessitava e a outra oferecia, foi lá e acabou adquirindo. Mas, Bruno, eu queria voltar um pouquinho aqui na nossa conversa quando a gente falou de precificação e valuation, que muita gente faz confusão, né? A gente, né, eu gosto muito desse, para mim eu acho que mudei um pouco a minha cabeça quando a gente fala né, desse assunto, né? Muita gente já faz confusão só com um deles, né? Misturando os dois. Mas tem um artigo muito bom que eu recomendo todo mundo que está ouvindo dar uma conferida, que é um artigo, né, do pai do valuation, da Modaran, que ele fala que, né, em venture capital não se faz valuation, mas sim precificação. Eu li isso daí, é legal. É muito importante, né? Acho que, e para mim mudou muito a cabeça, assim, porque realmente e é muito a cabeça da Astela, tá? Que é basicamente aqui no início a gente não sabe, é muito difícil realmente avaliar o valor da companhia, né, com base no fluxo de caixa futuro. Enfim, tem muitas variáveis ainda não conhecidas, tem muitas premissas que são muito frágeis. A gente não sabe o tamanho do mercado, a gente não sabe quanto é que vai ser lá na frente, especialmente quando a gente fala de perpetuidade, qual vai ser a margem bruta, né? Por exemplo, quando aconteceu a rodada seed do Uber, né? Será que saberiam que a empresa ia levar tanto tempo para conseguir gerar caixa? Sim. Né? Ou que a margem bruta na perpetuidade ou na maturidade ia ser de 40%? Enfim, é muito difícil de dizer isso, né? No momento inicial. É muito, e aí, ou seja, é praticamente impossível, né, no nosso estágio de seed, né, que é o estágio onde a Astela investe majoritariamente, ou no early stage como um todo, fazer valuation, né? Então a gente olha, então a gente acaba dando um preço que é um preço baseado, né? Eu acho que como é que a gente precifica? A gente precifica com base nos riscos do estágio. Então, o estágio para a gente não é necessariamente o tamanho do cheque, geralmente essas coisas estão associadas, mas é o tipo de risco que a empresa está, né, que a gente tem que resolver naquele estágio, né? Sim.
Então, e aí a gente acredita que para empresas que têm alto potencial, que estão crescendo, a gente olha muito também para as medianas internacionais, então, né, mais ou menos para a gente também ter algum tipo de guardrail desse preço, e a gente olha também aí para as variáveis mais fundamentalistas do negócio. Então, tanto essa maturidade, né, de market fit, quando a gente está olhando aqui o quanto que o mercado, né, quantas máquinas de vendas estão redondas, o quanto já tem market fit, quanto o posicionamento está claro, o quanto está pronto para escalar e tudo mais. E aí, claro, também esses outros pontos de crescimento, né? A gente não, digamos, se a gente tem duas empresas que tem, né, digamos, que estão com produtos parecidos, times parecidos, majoritariamente completos, mas uma está crescendo 150 e a outra crescendo 80, a gente está disposto a pagar um prêmio de preço para aquela que está crescendo mais, né? Então realmente é preço, né? Não dá para dizer que realmente é valuation, e lá na frente a gente vai saber realmente o valor dessa companhia, mas a gente, acho que cada vez mais, né, os VCs estão olhando que tem que ter um caminho claro para eventualmente para entender como essa empresa gera resultado positivo. Eu gosto de falar, assim, não sei se tu vai concordar comigo, Bruno, que investimentos, eles marcam a precificação, e eventos de liquidez marcam o valuation da empresa. Porque quando a gente faz uma análise, a gente tem, não querendo ser muito chato aqui, mas a gente sempre analisa ou faz uma avaliação fundamentalista ou não fundamentalista. E investimentos em startups é muito avaliação não fundamentalista. A gente começa a partir de uma avaliação fundamentalista, analisando economics realmente, quando a gente vai fazer uma aquisição de uma empresa, seja parcial, seja total, né? A gente vai fazer a aquisição, daí, ok, eu quero entender o quanto esse negócio vale hoje, para eu conseguir fazer o pagamento daí de um preço justo de acordo com o valor do mercado. Mas enquanto eu estou fazendo esse mercado de investimento, que eu não tenho ainda os índices econômicos muito bem definidos, eu precifico considerando várias coisas que não são fundamentalistas, né? Por exemplo, apetite de mercado, ou apetite sobre aquele setor. Então, a gente vê que tem setores que em algum momento são mais aquecidos. Mercado de fintech, bem aquecido. Agora o mercado de inteligência artificial também está aquecido. E isso acaba trabalhando a precificação, né? E muitas vezes a galera não consegue entender muito bem essa diferença, e realmente é um pouco confuso, assim, para quem está entendendo o mercado pela primeira vez. Mas tu trouxe um ponto que é bem interessante, que são grandes médias no final, né, Bruno? Então, assim, cara, a gente entende que para esse tipo de empresa, nesse estágio, a gente tem uma grande média, que o preço que a gente está disposto a pagar para ela seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E também tem uma questão de composição de cap table, né? Então, às vezes né, que tem a ver um pouco com essas médias e medianas, tem muito a ver também, por estágio, tem a ver com o risco, mas também tem a ver com o percentual mínimo que os fundos geralmente exigem para estar no cap table dessas empresas, que tem a ver com os economics, né, desse negócio de venture capital, né? Porque para os fundos terem retorno significativo, a gente tem que ter um equity significativo dessas empresas lá na frente, né? É uma participação importante e relevante. Então, muitas vezes acaba sendo uma conta de chegada essas medianas, né? Ou seja, para empresas nesse estágio, com esse tipo de risco, geralmente elas precisam de, digamos, um seed de 10 milhões de reais. Normalmente, uma rodada de venture capital nesse estágio dilui de 15% a 20% de participação, logo o valuation de chegada é esse, entendeu? Então, acaba sendo post-money, digamos, né, 10 milhões de reais, então post-money vai ser 50 milhões de reais para chegar nos 20% de diluição. Então, acaba sendo, geralmente as medianas estão muito ao redor disso, né? De quanto que as empresas nesse estágio estão faturando, e logo quanto que elas precisam, geralmente, quanto comporta de recurso uma empresa desse tamanho, porque não adianta, né? A gente acredita que o tamanho da rodada ele tem que refletir o tamanho da empresa, senão é muito difícil alocar esse capital de maneira eficiente. Ele não tem nem estrutura para gastar uma grana, né? Então imagina assim, tu pega lá uma startup que tem seus 20 pessoas ali, né? Entre founders, e daí tu bota
não vamos falar o nome, mas né, como a gente estava conversando em off, né, bota 10 milhões de dólares num cara desse. Um cara desse ele não vai conseguir gastar esse dinheiro, ou se ele vai gastar esse dinheiro, ele vai gastar de forma errada ainda, porque ele não tem uma estrutura, mas ele tem que entender que ele também não pode ficar com esse dinheiro, né, eternamente, entre aspas, e ter um tempo de investimento desse dinheiro tão longo. Então, muitas vezes, o empreendedor, o founder, ele busca sempre um cheque muito grande, mas o ideal é que ele busque o cheque proporcional ao tamanho dele naquele momento, né? E na medida que ele tiver mais estrutura, ele buscar mais cheque, que ele tenha a capacidade de conseguir fazer o uso adequado daquele valor, né, cara? Isso, exatamente. Então, é assim muito o nosso modelo mental Astela, né? Geralmente a gente chama esse número de hype ratio, né? Legal. Que é enfim, uma medida, né, que é tida, né, por investidores americanos, e que a gente usa muito, que é quanto o tamanho da rodada reflete do ARR da empresa, né? Ou seja, da receita anual, né? Então, geralmente a gente acha que o número ideal é perto de 2. Ou seja, a empresa capta mais do que 2 vezes a sua receita anual, a gente acha que começa a ser difícil de alocar, né? Sim. Muito menos do que 1, geralmente também é pouco dinheiro para conseguir resolver o tipo de risco e ela conseguir ter uma receita relevante para captar uma próxima rodada. Então, a gente acredita que o ideal é mais próximo de 2. Né? Claro que varia o tipo de empresa, varia a velocidade de crescimento, a maturidade das máquinas de vendas e tudo mais. Dentro dessa tua premissa que tu trouxe agora, vocês têm... como que ela encaixa dentro da tese que vocês têm hoje dentro das telas, assim? Porque, bom, eu conheço mais ou menos qual é o cheque que vocês têm aí, por conhecimento de mercado, mas para atingir esses números que vocês buscam aí, vocês têm que ter uma tese bem estruturada, né? Como que é? Explica um pouquinho da tese que vocês estão aplicando hoje em dia. Boa. Então, aqui eu falei do caso CID, né, que acaba sendo hoje 50% da nossa alocação. Então, a Astela hoje é um fundo early stage, que investe em todo o espectro do early stage, mas acaba sendo mais concentrado no seed. Então, nosso cheque médio fica mais perto de 10, 12 milhões de reais, embora a gente possa fazer cheques de 5 até 25 milhões de reais, tá? Para a galera entender, Bruno, esse cheque exclusivo Astela ou em co-investimento com outros investidores? Isso é o nosso cheque. Só de vocês, tá? Exato, esse é o nosso cheque. E aí, ou seja, isso pode ser desde uma rodada muito inicial, ali de uma empresa que está bem no início, no que a gente chama de pre-seed, tanto quanto um seed, que aí geralmente é uma rodada de 10, 12 milhões de reais, que a gente vai fazer um pedaço dela, até eventualmente um Series A, que a gente vai fazer também um pedaço, tá? Então, em todo esse espectro, embora a gente esteja mais concentrado no seed, e na nossa cabeça é muito a gente olha muito para a eficiência de capital e quanto que é o dinheiro certo para cada estágio. Esse é um pouco o nosso modelo mental de fundraising, que, né, o Edson tem né, o Edson Rigonati, né, enfim, tem aqui da Astela tem uma frase que pouca água mata a plantinha e muita água mata a plantinha, né? Então a gente acredita muito nisso, assim. Então, e a gente fala muito desse hype ratio, então a gente parte daí nosso modelo mental de fundraising. Legal. E parte para entender os riscos, né? A gente está para, inclusive, publicar um pouco essa tese de estágios, de como é que a gente enxerga esse... eu estou trabalhando nisso, enfim, com o time, para a gente ter mostrar um pouco para o mundo esse nosso modelo mental de por que a gente acredita que no seed tem que ser mais ou menos esse tamanho de cheque e tudo mais, né? E qual o tamanho de empresa também a gente espera. Sim. Mas nosso modelo mental geralmente é esse, né? Duas vezes o ARR é o que geralmente precisa para você conseguir chegar no próximo estágio e retirar aqueles riscos daquele estágio. Bruno, para a gente ir liberar aqui, que ele tem compromissos na South Summit aqui, cara, uma percepção que eu tenho, quero ver se tu confirma ou não, se é uma falsa percepção. Mas eu vejo que esse 2023 foi um 2023 bem doloroso para grande parte dos VCs, assim, né? Pela conversa que eu tenho tido de corredor mesmo, com a galera que tu já conhece também. Mas eu percebi também que me parece que teve uma união muito forte dos venture capitals ao longo desse 2023 e principalmente 2024, assim, fazendo eventos junto, conversando, trocando informações. É uma percepção meio rasa que eu tive, assim, ou já era assim desde sempre?
Eu acho que no geral, né, acho que é um mercado, né, mais, que a gente chama, é um mercado muito pequeno, né, o mercado do Brasil. Sim. De Venture Capital. Então a gente acaba trocando muito, mas eu também considero que o mercado está mais unido, tá? Acho que em 2024 ainda mais. A gente tem trocado mais com pares, tá? Porque ao mesmo tempo é um mercado super fechado, né? E que tem um pouco dessa questão do acesso, né? Putz, eu preciso acessar as melhores empresas antes que os outros. Então tem um pouco dessa questão de manter o seu, né, a sua distância. Mas eu acho que o mercado está mais próximo justamente por isso, né? Pelas dificuldades comuns, né? E as dificuldades quais são, né? Acho que tem uma questão que é entender o que está acontecendo, entender quem são, quem de fato vão ser os players que vão fazer as próximas rodadas. A gente investe no início, né, das jornadas, a gente precisa que tenham... a gente vai até o Series A, a gente precisa que tenham, né, outros fundos, seja no Brasil ou fora do Brasil, que façam as próximas etapas de crescimento das empresas que realmente estão nessa trilha de ser um outlier, de ser uma empresa muito, muito grande. Então a gente acaba conversando muito e eu acho que também tem esse fato de olhar para o portfólio e olhar empresas que têm sinergias, né? Daqui a pouco, muito nessa linha que vocês estavam falando, né? De putz, às vezes tem uma empresa minha que pode se fundir com uma sua, às vezes tem empresas aqui concorrentes que a gente pode fazer algum tipo de parceria estratégica. Então, sei lá, tem muita coisa que eu acho que tá se conversando que talvez em 2021 não se conversaria, não teria esse nível de transparência. E então acho que os fundos, né, inclusive a Stella, acho que reduziram um pouco o seu pace de investimento, muito não necessariamente por ter pouco capital em 2023, mas porque estavam, acho que a gente estava olhando bastante para o portfólio, mas os empreendedores também estavam com muito caixa e não estavam indo ao mercado. Sim. Né? Então a gente acredita que esse pace de investimento no geral vai começar a aumentar agora mais para o final de 2024. Segundo semestre. Que as empresas vão ter que ir ao mercado. Sim. Então aquelas que estão com muito caixa, eventualmente elas vão ter que captar mais dinheiro e aí a gente vai ver. Então acho que ainda tem... Ou seja, tem uma parte do ajuste de preço e valuation que tem que acontecer. E que a gente ainda não viu. Né? No nosso portfólio mesmo, a gente vê empresas que elas vão ter que ir ao mercado para entender o apetite do mercado para as próximas rodadas e tudo mais, mas que a gente está otimista. Legal. Bom, Cris, vamos liberar o nosso convidado, então, para ele ir lá para a South Summit. Que tem Só tem um evento ainda. Tem um painel agora que ele vai... Nem adianta a gente falar o assunto, porque vai ser depois, né? Que vai ser publicado. Mas, Bruno, cara, sempre bom te ver. Obrigado pela visita aí. Sucesso no painel agora na South Summit. E deixa aberto aí para tu deixar os recadinhos finais aí para a nossa audiência. Boa, é sempre um prazer bater esse papo e trocar uma ideia aqui realmente sobre o mercado. Acho que o recado é que o mercado sempre tem dinheiro para bons projetos, bons empreendedores. O mercado está difícil. A barra subiu, né, em termos do que os investidores esperam para cada rodada e então está mais difícil captar. Se a gente comparar com 2021, isso é inevitável. Mas a gente acredita que ao mesmo tempo... aqueles projetos bons e que estão olhando para mercados muito grandes e que tem a ver aqui com nossos desafios do Brasil, continuam tendo espaço e a gente gosta de conhecer empreendedores e empreendedoras, né, cedo na jornada, então para criar esse relacionamento de longo prazo. Então acho que não tenham medo e acho que podem ir a mercado e conversar, entender se a sua tese tem fit com esse mercado, né, com essa trilha de Venture Capital, entender o que você precisa para a próxima etapa. Né? Essa é meu recado. Venham falar com a gente vai ser super aberto e direto, né, dando feedback real sobre o que fazer para graduar na próxima fase. Boa! E lá, antes da gente encerrar, relembrar aqui então o recado dos nossos patrocinadores. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com,
Lembrando que ASA se escreve A-S-A-A-S e escolha conta digital completa para empresas. E potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico e tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais para a sua empresa, como demandas do departamento jurídico, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do jurídico da sua empresa. Maravilha. É isso então, Cris? Feito carreto, como se diz. Feito carreto. Brunão, muito obrigado. Até o próximo episódio aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.